E olha que maravilha! Nós estamos de volta com o nosso podcast Siriema Cast da Prefeitura Municipal de Alto Horizonte. Para você que está aí assistindo o nosso podcast, nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai assistir o podcast, mas já desejamos a você aí felicidades por estar presente no nosso podcast. E o nosso podcast sempre está presente para poder falar sobre assuntos diversos, sobre a administração pública e também sobre o nosso município de Alto Horizonte. E hoje nós vamos conversar com ela, que trouxe para mim um pouquinho da história, que é a Claudiane Pimenta. Vou deixar ela apresentar para vocês, para a gente poder começar a nossa conversa. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast, Claudiane. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, como é que foi aí essa experiência de escrever uma página de um livro. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. E como diz Edivan, bom dia, boa noite, boa tarde, né? Não sei o horário que você vai assistir, de repente agora ou depois, mas enfim. E eu vou falar um pouquinho para você dessa história e um pouquinho da Claudiane. Claudiane nasceu aqui em Alto Horizonte, inclusive tem uma história política muito linda do meu papai, que depois, logo mais, vamos contar para você também. E aqui nós construímos histórias, aqui eu tive apoio, professores, fizemos amizades. Mas tem uma coisa que nós aprendemos no decorrer da nossa caminhada, inclusive com a Bíblia. Muitas das vezes, Edivan, para a gente alcançar algo, nós aprendemos com o Senhor Jesus, com a Bíblia, que nós precisamos ser seletista. Então aqui em Alto Horizonte, eu tive os meus mestres, os meus mentores, papai e mamãe, que muito ensinando, falando que a gente precisava sonhar e buscar algo para a nossa vida. Então aqui a gente estudou, concluiu meu 2º grau e enfim, chegou o dia de Claudiane partir. Nós fomos, inclusive, nem a busca de estudo, eu fui para trabalhar. Fui para Brasília, morei um tempo em Brasília, eu fui trabalhar na casa de família, eu fui ser uma empregada doméstica, uma colaboradora do lar. Mas ali em Brasília, para mim foi extraordinário. Estar naquele lugar foi muito bom. Eu tive grandes aprendizados. E ali em Brasília, trabalhando na casa de família, em um apartamento, eu comecei a sonhar. E depois eu, trabalhando, conciliei o meu horário e fui fazer o curso de manicure. Me apaixonei pela profissão. Durante 3 meses eu fiz o curso de manicure e me apaixonei. E aí começou eu cuidar de pessoas. E eu tinha uma indagação muito grande dentro de mim. Eu falava, Senhor, eu queria cuidar de pessoas. Como cuidar de pessoas? Como? Até então eu não tinha ferramentas, não tinha o conhecimento de como eu poderia colocar isso em prática. Mas como o Senhor é muito bom, Ele cuida de detalhes e Ele coloca pessoas na nossa vida que nos ajudam. E hoje, quando eu olho para esse capítulo, eu falo, Senhor, como o Senhor é grande. Porque, na verdade, nós nada somos, nada conhecemos. E hoje, conversando com o Léo, como nós precisamos de pessoas. E quando nós olhamos para nós, para o nosso eu, que a gente entende que a gente precisa de pessoas, que a gente pode ajudar pessoas com as nossas inabilidades, com as nossas habilidades e reconhecer, acolher as nossas inabilidades. Claudiane, aproveitando a oportunidade do nosso podcast, como é que foi para você a cidade de Alto Horizonte? A gente sabe que você cresceu aqui até, né, pegar voos para outros lugares. Como é que era Alto Horizonte naquela época para o estudo? Você já sonhava naquela época, quando criança, já de ter um capítulo de um livro, de ter outras pessoas para começar a escrever essa história, ou ainda não passava pela cabeça? Essa história, esse desejo de realmente escrever, ela existe dentro de mim desde muito pequenininha. Muito pequenininha. Mas eu ficava pensando, como? Meu Deus, como? Tão simples. Morava do outro lado da serra, quando eu morava em Campinorte, nós viemos para cá. Mas enfim, tudo muito simples, continuei morando na fazenda, tudo muito limitado. Inclusive, nem energia tinha. Vinha para a cidade de Alto Horizonte de bicicleta, a cavalo, de carroça, de pés. Então,
é realmente um grande desafio, grande aprendizado, mas de fato marcou minha vida. Por quê? Simplesmente quando nós queremos fazer algo, quando existe dentro do nosso coração. E tem um detalhe importante, Edivan, os sonhos, eles não são nossos. O Senhor coloca no nosso coração. Como ele colocou, inclusive, na história da Bíblia de José do Egito. Quando José teve aquele sonho dos irmãos se prostrando diante dele, o sonho não foi dele, foi do Senhor. Colocou no coração dele. E quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu ficava pensando, Deus, mas como eu vou escrever a minha história? Quando eu aprendi com o legado da Bíblia do Senhor Jesus que nós precisamos a ser seletista. Cláudia, e o que é ser seletista? É você, de fato, selecionar as suas amizades, Edivan. Nós precisamos, no nosso dia a dia, entender quem são as pessoas que sentam à nossa mesa. São pessoas, de fato, que te ajudam? São pessoas, de fato, que te incentivam? Você já parou para pensar como é importante a gente aprender esse legado de ser seletista? E quando eu priorizei isso na minha vida? E é bastante interessante que a vida toda aqui em Alto Horizonte, aqui nessa cidade, eu sempre fui taxada como muito chata. Ô menina chata, chata, mas essa menina é chata. Na sala de aula, com os meus colegas, mas era assim, Cláudia, você é muito chata, você é metida. E quando a gente entende, sabe, o outro, que é hoje o que eu faço de perfil comportamental, quando eu entendo isso, Edivan, eu paro de julgar. Simplesmente ele não é chato, ele é reservado. Ele não é uma pessoa que tem uma facilidade para brincar, para conversar. Não. Então, assim, hoje eu olho para a minha história como eu fui chamada de muito chata. Mas desde pequenininha, eu sabia onde eu queria estar. Então você já tinha ali uma... Não que era uma seleção, né? Mas você já entendia quem poderia ser seus amigos e quem não poderia. E assim, não é, nessa idade... Não era seletista. Não, eu só não conseguia, de fato, brincar, conversar com todo mundo, do jeito... Porque, assim, tem gente que é muito popular, claro, né? A gente sabe. E brinca, e brinca. E eu não sou... Na verdade, eu tenho até dificuldade dessa questão de me relacionar com pessoas que brincam demais e conta piada pra cá. Eu não sou assim. E quando você lida com um perfil que não é igual ao seu, o que a gente faz? A gente julga pela falta de conhecimento. Exatamente. Né? Inclusive, a Bíblia fala assim, ó, meu povo perece... por falta de conhecimento. Quando eu entendo que eu olho para o outro e como eu lido com ele, que não é igual a mim, é o nosso desafio, né? E isso hoje tem trabalhado comigo, tem me ensinado, porque hoje, desde então que eu fui manicure, que eu comecei a ajudar pessoas, mas antes eu ajudava na estética, né, embelezando as unhas. Hoje não, hoje eu trabalho com a mente, resgatando o casamento, diálogo entre pai e mãe, diálogo entre casamento. Por quê? Eu dominante, e o que é o dominante? Vou contar rapidinho. Dominante é essa pessoa que é muito agitada, gosta de fazer, gosta de resultados. Casada com um estável, que é o meu digníssimo esposo. Meu esposo é muito tranquilo, muito tranquilo. Isso dentro de um casamento é desafiador. Porque enquanto eu falo para ele, amor, vai, faz, ele diz, eu vou. E aí aquilo quase derruba o mundo. Quase derruba o mundo. Por quê? A Claudiane já foi, já comprou, já fez, e o esposo é tranquilo. Então, para dentro de um casamento, quando eu não entendo de perfil comportamental, é desafiador. E hoje eu aprendo todos os dias, com meu esposo, com as minhas 3 filhas. E aí, você teve essa oportunidade de, não só você, mas a gente vê aqui no livro, que tiveram outras pessoas também que puderam contar um pouco da sua história. Como é que foi para criar essas histórias, para chegar até esse livro? Vocês tiveram uma ideia, se reuniram ou criaram um grupo de WhatsApp? Como é que foi criar essa ideia? Falar assim, gente, vamos criar um livro, cada um contando a sua história, para que essa história ajude uma próxima pessoa? Como é que surgiu essa ideia? O livro, como eu já disse, ele tinha dentro do meu coração desde muito tempo. E quando a gente começa a buscar, você entra para o grupo, né, de estudo e você começa a se identificar com pessoas que têm os mesmos sonhos que você. E eu fiz um curso de palestrante, inclusive hoje eu estou a palestrar, eu palestro sobre perfil comportamental, e a nossa mentora, ela trabalha muito com essa questão, né?
E você pode escrever. Qualquer pessoa pode escrever de uma maneira muito simples, Edivan. Muito simples. Você que nos assiste, você também pode escrever. Por quê? É a sua história dentro de você. Agora, quando eu me conecto a pessoas que têm o mesmo sonho, os mesmos objetivos, você precisa de um mentor para levar você, de fato, aonde você deseja chegar. Mas a história já é sua. Então, essa história, cada escritor, são 5 coautores, são 30 coautores. Cada um conta a sua história. Agora, nós precisamos de mentores para colocar tudo no lugar, né? Para realmente tirar, colocar, diminuir, aumentar. Mas não é difícil. Não, é possível. Basta você crer. Aqui a gente viu que tem, né, na página do livro, onde você conta um pouco da sua história. Como é que foi para você, Claudiane, escrever? Falar assim, gente, eu vou falar de mim agora. A gente sabe que falar da gente é fácil. Mas quando a gente vai falar da gente para outra pessoa, a gente pensa assim, o que eu vou dizer? Como eu vou dizer? A forma de falar. Como é que foi para você sentar, começar a escrever essa história, para chegar na sua história que você tem no livro? É maravilhoso. É maravilhoso e, ao mesmo tempo, constrangedor, porque olhar para dentro, Edivan, não é fácil. É mais fácil você olhar para o outro, você validar o outro, você elogiar o outro. Agora, quando você para olhar para você, quais são as qualidades e, de fato, os seus defeitos? E quando eu fui escrever, eu confesso que quando você vai escrever a sua história, você chora muito. É igual você ler a Bíblia. Quando você permite buscar intimidade com o Senhor. Edivan, você chora muito. Porque você vai viver aquele momento de novo. E muitas das vezes são momentos que não é prazeroso. Muitas das vezes é momento que te deixa triste, mas quando nós permitimos ser moldado, é para transformação. E é tremendo, porque você fala, gente, mas agora eu vou me validar? O que acontece? Quando você vai se validar, o que o outro fala de você? Está se sentindo, só quer ser. Ah, mas espera aí, você valida o outro. Olha como é fácil eu olhar para você e falar, cara, você está muito bonito. Agora se olha no espelho, valida você, olha as suas qualidades, olha realmente o que você tem de bom e valida você. É muito desafiador eu me validar. Porque eu olho para o outro, o que o outro vai pensar de mim? Nossa, só quer ser. Mas é a minha vida. E eu preciso ser motivada. Todos os dias, quando você se motiva, você trabalha diferente. Quando a gente fala de motivação, quem está assistindo o podcast nesse momento, pensa assim, cara, eu preciso me motivar mais. O motivar é na hora de levantar, na hora de ir para o trabalho. Às vezes a pessoa se sente desgastada, tanto pelo serviço, quanto dentro de casa, ou às vezes dentro de um relacionamento. E eu percebi que você tem muito esse diálogo para poder explicar para as pessoas o que eu preciso fazer para melhorar a minha motivação. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas está com a cara de desanimado, o que está acontecendo? Ah, não, nada, está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que a pessoa está passando algum problema. E isso precisa ser motivacional para ajudar essas pessoas. Você que está aqui agora, falando comigo, com essas outras pessoas, o que você pode dizer para essas pessoas para motivá-las? Tipo, você precisa acordar e olhar no espelho e falar assim, eu sou bonita. Ah, eu sou bonito. Às vezes, porque a pessoa tem muito isso. Eu queria até que você falasse isso. Às vezes a pessoa se olha no espelho e fala assim, cara, hoje eu não estou bonito. E às vezes alguém lá fora te acha bonito. Mas eu acredito que até você vai poder falar isso. Quem precisa achar bonito é você primeiro. É você primeiro. Já imaginou? Vamos por detalhe muito simples. Você que nos assiste, você, cada um de vocês que estão aqui presentes. Quando você levanta, qual é a primeira coisa que você pensa? Eu quero que você, de fato, faça essa reflexão, sabe, Edivan? Você já levanta. Cara, perdi o horário. Estou atrasado. Menino começa a chorar que você leva menino para a escola. Tem que levantar menino. A esposa grita do lado que está faltando dinheiro para comprar o arroz. Como é que vai ser seu dia? Isso só foi em 5 minutos que você levantou. E às vezes nem levantou, né? Às vezes nem levantou. Você está na cama. Às vezes está na cama ainda. Quando você é casado, eu falo muito de casamento porque eu sou apaixonada por relacionamento. Quando esposa, o seu casamento, você vive bem. Você tem uma família bem estruturada, você tem filhos bem preparados, né, para a sociedade. Então, assim, você em 5 minutos você já está atrasado, vai pegar o carro não funciona,
Mas espera aí, você nem sequer teve o tempo de falar: Deus, obrigada porque eu acordei. Olha para sua esposa, olha para o seu esposo e elogia. Meu bem, obrigada porque você dormiu comigo, nós amanhecemos juntos. O meu dia hoje vai ser extraordinário. Hoje eu vou ser uma mãe melhor, hoje eu vou ser uma esposa melhor, hoje eu vou ser aquele colaborador lá na empresa que eu ainda não fui. Em vez de reclamar do patrão, de reclamar dos seus colegas, faça diferente. Não espere pelo outro, faça você. Porque quando eu visto a camisa da autorresponsabilidade, é você que vai mudar a sua história. Não é o Leonardo, não é o meu marido, não é os meus filhos. O que me levou a escrever? Eu não queria ser eu, Edivan. Para mim era conflitante. Eu era uma mãe estressada, exigente, chata, egoísta, imediatista. Mas foi o que eu aprendi. Eu fui cobrada. Eu fui muito exigida. O que eu faço com o outro? A mesma coisa. Inclusive, a Bíblia fala assim: quando você abre a sua boca, você só oferece o que tem dentro de você. O que tem dentro de você? O que você está oferecendo para o outro? Vamos voltar para a motivação. Levanta de manhã, respira e fala para a sua mente. Gente, problema todo mundo tem, desafios é para todo mundo. A falta de dinheiro não é só aí, é do lado de cá. Você não tem o carro que você quer. De repente você não tem o corpo porque você quer. Tá, mas e aí, como é que está a sua alimentação? Então, assim, às vezes nós queremos algo, Léo, Edivan, a gente quer algo, mas você está esperando que o outro faça? Eu quero ter um corpo belíssimo, mas com esse prato todos os dias, você não se levanta, você não caminha, você não toma nem água, é a Coca-Cola do lado o tempo todo, e você quer ter aquele corpo que o vizinho tem, que você vira no Instagram, de vitrine. O Instagram hoje nos dá muita oportunidade, né? A gente vê umas coisas no Instagram, tem dia que você fala assim: Senhor, obrigado. Né? É um tal de filtro, né? Que depois você olha a pessoa e fala assim: realmente o filtro ajudou muito. Olha, Léo, eu espero que você esteja colocando filtro, hein, gente? Léo tem filtro, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Nós precisamos vestir a camisa da autorresponsabilidade. O dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. Eu fui buscar ajuda, porque eu não sabia ser mãe. Eu era muito impaciente. E o que era desesperador para mim? Olhar para as minhas 3 filhas e falar: meu Deus, vai ser uma Claudiane. Aquilo para mim era desesperador. Eu não queria que as minhas filhas fossem eu. O que eu fiz? Vi um anúncio lá no Instagram: educando filhos emocionalmente inteligentes. Eu digo: Deus, é aqui que eu tenho que ficar. Eu tenho que aprender a ser mãe. Então vamos observar o que você pensa, o que realmente você não gosta, o que você deseja de mudar em você, mudar na sua vida, e vai passinho por passinho. Agora tem um detalhe que eu aprendi, Edivan. A gente, muitas das vezes, não consegue mudar um hábito sozinha. É aonde entram os mentores. Então, você precisa de alguém para te ajudar. E tem pessoas para isso, tem pessoas que querem ajudar o outro. Mas, às vezes, a dor que você carrega é tão grande que você não se permite. E nós, quando nós entendemos que a gente precisa do outro, aí se completa. Porque o outro pode. O que você não tem, o outro pode. Ele tem uma habilidade que você não tem e ele se completa. Então, começa a pensar lá onde você, o horário que você acorda. O que você tem pensado, qual é a informação que você manda para a sua mente. O seu dia hoje vai ser extraordinário? Ou vai ser mais um dia normal? Vai ser mais um dia de derrota? Vai ser mais um dia de fracasso? Está aqui, Edivan. É a mente. É a mente. Tudo depende de você. Autorresponsabilidade. Ninguém pode mudar a sua história. Ninguém podia escrever o livro para mim. Ele dependeu de mim. Qual que é a parte do livro que você mais gosta dentro que você escreveu? Fala assim: Edivan, eu adoro essa parte porque ela me representa. Claro que a gente sabe que toda a história te representa, mas a gente sabe que sempre tem um trecho, um pedacinho assim que você fala: cara, quando eu escrevi aquele trecho ali, eu vi que realmente minha vida mudou, a minha história mudou. Olha, eu confesso para você que eu olhando para cada um desses capítulos dos 30, cada um dos autores tem a sua história de maneira extraordinária. Inclusive, no lançamento, foi impactante, porque você vê 30 pessoas de carne como você contar os desafios de cada um.
e superou. E hoje, inclusive, ajuda outras pessoas. Isso é extraordinário. Mas quando eu olho para mim e eu falo, quem é você? Será que você é você? Ou você é as informações que você recebe? E hoje você continua dentro desse ciclo, repetições de ciclo. Quando eu olho para mim, eu até digo que é a Claudiane antes do conhecimento e Claudiane depois do conhecimento. Inclusive, a Bíblia fala do velho homem. Porque quando você conhece o Senhor, tem que ter uma mudança na sua vida. Ou seja, uma pessoa com conhecimento. Depois que você tem conhecimento, você tem a oportunidade de fazer diferente, de fazer o que você ainda não fez. Mas primeiro, eu preciso reconhecer, de fato, quem sou eu. Se você faz o que você gosta, inclusive na Bíblia tem assim, o Paulo fala assim, eu não faço o que eu quero, mas o que eu não quero, eu faço. Por que você faz o que você não quer? Quem é você? Será que você de fato não é as informações que você recebeu? Você nasceu, Edivan, nós nascemos com uma folhinha bem branquinha. E durante a nossa jornada, você vai recebendo informações. Gente, não sai. Não ache você que sai da nossa mente. Tudo que você sentiu, tudo que você ouviu, está aqui dentro. E isso, muitas das vezes, nos impede de viver. Nos impede de sermos melhores o tempo todo. Sabe, Edivan? Cláudia, você é perfeita? Lógico que não. Eu Ninguém erro é o tempo perfeito, todo, na realidade, o tempo né? todo. Mas sabe quando você erra? Agora eu reconheço, eu falo, meu Deus, errei. Tem que fazer o quê? Pedir perdão. E pedir perdão não é fácil. Eu ia falar isso pra você agora, porque assim, a gente sofre muito com essas dificuldades do perdão. Quando você magoa alguém ou fala alguma coisa que magoou, é difícil. Como é que você vai olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, como é que eu vou lá pedir perdão? Principalmente quando você envolve casamento ou relacionamento. Tanto casamento, namoro ou família. E aí, você sabe que hoje a gente fala as coisas muito da boca para fora. É aquele momento do impulso. Eu olho para você e falo assim, você não presta. E aquilo ali o que você escuta é o que te fere. Mas aí quando a pessoa precisa voltar lá para falar assim, eu preciso pedir perdão por aquilo que eu falei. E aí não dá. E a gente sabe que quando palavras mal faladas são muito mais doloridas do que muito tapa. Destrói. E como é que a pessoa faz nesse momento? Você que está aqui, que entende para falar, como é que eu faço para tentar sair desse momento e falar assim, eu preciso ir lá, eu preciso caminhar, né? Eu preciso tomar o meu ponto inicial. Que é muito difícil, independente de quem for, seja no namoro, seja no casamento, seja na vida pessoal ou no trabalho, principalmente no trabalho. Porque você tá naquele momento da euforia ali, aí o cara chega pra você e fala uma coisa, você fala assim, não, som da minha vida, vai lascar o Brasil pra lá, pra dentro, Deus que cuida. E aí depois você fala assim, cara, eu falei isso, não podia ter falado, e agora, o que eu vou fazer? E aí é onde a gente não tem coragem. Eu falo por experiência própria, às vezes você fala assim, nossa, agora eu tenho que voltar lá pra aquela pessoa e ter que pedir perdão, não é fácil. Não é fácil. Vamos por parte. Você disse assim, eu falei por falar. Não. A Bíblia fala que nós só falamos o que está dentro de nós. O que te levou a falar o que você não queria? Mas, por exemplo, falar por falar não é impulso? Não. Por exemplo, eu quero falar assim, você não sou mais fã seu, não gosto mais de você. Esse falar por impulso, você fala por aquela questão da raiva. Você está com muita raiva, você está meio que até fora de si. Acontece muito. Né? Ai, porque eu falei porque eu estava com raiva. Aí entra a questão do domínio próprio. Entra a questão do autoconhecimento. E o domínio próprio é um dos... Domínio próprio era meu sonho. Eu queria ser uma mãe assertiva. Eu queria ser uma mãe que soubesse, não sei, ouvir as minhas filhas. E eu não conseguia. Eu queria ser uma mãe que não fosse tão imediatista. Domínio próprio. Eu não queria ser daquele jeito. O que me faz hoje ser diferente? Autoconhecimento. Quando eu olho para dentro, quando eu olho para minha emoção, o que me levou a falar o que eu não queria falar para você? Sabe, Edivan, quando você nasce com aquela folhinha bem branquinha que você recebe todas aquelas informações, vamos olhar para a nossa infância. Quantas vezes lá na nossa infância você pôde falar o que você queria, expressar sua birra, sua raiva? Normalmente, na maioria das vezes, é assim, cala a boca, aqui quem manda sou eu, é papai, é mamãe, você tem a obrigação de ficar o quê? Calado. Aí você cresce.
com muita raiva, porque você não resolveu aquilo. E é comprovado psicologicamente, na psicologia, que toda emoção gera uma reação. Porque o que está te levando a ser tão explosivo? Autoconhecimento. Agora, por que eu não volto para pedir perdão? Uma palavrinha bem pequenininha que se chama orgulho. A raiz de todos os males. Raiz de separação, de famílias destruídas. Orgulho. Porque pedir perdão não é fácil. Todo mundo sabe isso. Inclusive, né, porque a Bíblia fala, quando o outro bate, vira a face. Agora, Cláudio, você faz isso? Lógico que não. Eu sou humana. E é difícil, Cláudio, porque às vezes a gente fala com a pessoa fala assim, não, eu sou muito humana. Mas eu duvido na hora de você levar o tapa na cara, se você vai virar a face e falar assim, bate do outro lado agora com todo respeito. Se eu estiver armada, eu vou? Jamais. É minha reação humana. É automático, é de ser humano, não tem como. Às vezes a gente escuta de algumas pessoas e assim, a gente até brinca com isso, que as pessoas falam assim, não, eu sou muito humano. Xingar eu, acabar comigo, falar o que tiver de falar, eu vou... Naquele momento, Cláudio, pode até ser quando você está falando, mas quando a pessoa realmente te xinga, o que ela te fala, o que te magoa, no momento você fala assim, cara, minha vontade era de pisar no pescoço dela. Mas depois passa. E o passar é difícil, porque às vezes a gente olha a reação da pessoa. Por exemplo, quando alguém te magoa. Naquele momento você escuta, você fala assim, eu preciso colocar isso pra dentro. Coloquei. É como se eu tivesse me alimentando. Alimentei. Só que aquilo às vezes não sai. E aí é onde as pessoas ficam transtornadas. E o que acontece, Edivan? Porque, olha, quando a gente não perdoa, que realmente é um exercício, e detalhe, é uma opção. Você sabia que perdão é uma escolha? Eu escolho perdoar. É uma escolha. A gente escuta muito isso na igreja. É uma escolha. Perdão é uma escolha. Agora, mas, Cláudia, eu estou sentindo aquilo. O nosso cérebro, ele não distingue o que é verdadeiro e o que é falso. O dia que eu tive essa informação, eu fiquei pasma. Eu digo, como é que é? O nosso cérebro, ele precisa de comando, e o nosso cérebro, ele não distingue o que é verdadeiro e o que é falso. Então, qual é a historinha que você conta para o seu cérebro todos os dias? Que eu sou impaciente, que se levou, bateu, levou, inclusive tem um ditado, bateu, levou. Então, você principalmente conta, com criança, né? Se você conta para o seu cérebro todos os dias, ele vai acreditar. Mas, então, como é que eu vou fazer isso? Conta para o seu cérebro que você pode mudar um hábito, mudar alguma coisa. É desafiador? É desafiador. Mas quando eu olho para o outro, com os olhos do autoconhecimento, e eu vou olhar para ele e eu vou entender o porquê que ele faz o que ele faz. Edivan, é transformador. Porque muitas das vezes o outro magoa o outro e ele não percebe. Quando ele já foi. Ele não percebe. Você sabe quem ficou magoado? Você que ouviu. Inclusive, a Bíblia fala assim, que quem tem que pedir perdão é quem apanhou. Quem bateu não lembra. Gente, não lembra. E o que levou ele a fazer aquilo? É um processo. Mas aí é o processo. Se eu estou sendo magoado, eu tenho que pedir perdão. Exatamente. Mas aí é aonde o autoconhecimento da minha cabeça fala pra mim assim, cara, mas só eu vou ter que pedir perdão? A outra pessoa não vai ter que olhar pra mim e falar assim, eu errei? E aí é onde o brasileiro erra, porque assim, famílias brasileiras sofrem com isso, porque fala, cara, só eu vou pedir perdão? E aí chega um certo momento que você olha e fala assim, mas peraí, só eu, e onde está o outro? O que acontece? É engraçado que quem magoa, ele vira as costas e vai embora. Quem ficou sentido, Edivan? Quem ouviu. Quem tem que pedir perdão é quem está machucado. Mas, Cláudia, sou eu. Quando você pede perdão e começa a fazer com o outro diferente do que ele fez, você vai constrangê-lo de uma tal maneira que você vai mudar a vida dele, não porque você falou, não, porque ele vai perceber que você engoliu o sapo, que você pediu perdão, e você não peça por ele, peça por você, que é você que está sentindo a dor, é você que afastou do fulano, é você que deixou o pai, deixou a mãe, é você, então peça perdão a você, o outro não vai perceber. Claudia, o outro, só um dia que ele reconhecer que ele está magoando outras pessoas, somente através do autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, nada vai mudar. Você vai continuar fazendo o que você faz todos os dias. Claro, quando a gente fala de autoconhecimento, principalmente em relacionamentos, para quem está ouvindo a gente, muitas vezes a gente vê casais se separar, ou namoro, e aí depois que a pessoa sai do relacionamento, ela fala assim, nossa, mas eu fiz isso tudo. Por que a pessoa não consegue entender dentro e consegue reconhecer somente quando está fora?
Vamos voltar um pouquinho? Qual é a informação que ele carrega? O que ele viu os pais dele fazer, Divan? Será que ele viu o pai dele sendo um excelente esposo? Será que ele viu a mãe dele sendo uma excelente esposa? Quantas vezes esse homem, ele cresceu vendo o pai dele amando, respeitando e cuidando a mãe? Será que ele viu? Aí ele cresceu. Mas aí a pessoa que está nos assistindo pergunta assim, mas isso vai interferir na minha vida? Se você buscar o autoconhecimento, você vai entender que total. Inclusive, quando você olha para a Bíblia, você só vai oferecer o que tem dentro de você. Agora, mas Cláudia, então, se o papai traiu, eu vou trair também? Eu vou trair também? Não, de repente você viu, não fez sentido para você, você não quer fazer a mesma coisa e você vai fazer diferente. Certa. Mas, inclusive, tem um livro, O Ciclo da Autossabotagem, que se tem um padrão. Quando você planta abacaxi, você não vai colher abacate. O que você viu a vida inteira, segundo a psicologia, você tem uma grande chance de repetir padrões. Por quê? Como é que você vai fazer diferente se você não viu ninguém fazer diferente? Por quê? Papai e mamães, professores, padre, pastores, eles têm um grande legado na nossa vida. Eles são mentores e a gente tem eles como referência. Se você viu a sua referência não fazer o certo a vida inteira, você vai fazer o quê? Tudo errado. Ué, é difícil de você acertar. É quase impossível. E detalhe, quando separa, chora um do lado, chora o outro do outro. E aí, o que as pessoas às vezes fazem? Buscam refúgio. Em amizades que não somam, às vezes em bebida, às vezes em cigarro. Em serviço, excesso de serviço. Tem pessoas, Edivan, que preferem ficar 24 horas no serviço. Porque ela tem um problema emocional tão grande que ela não consegue chegar em casa e olhar para os filhos, olhar para a esposa, viver aquele momento com a esposa. O casamento não vai resistir muito tempo. Mas ele não sabe que é uma fuga. Ele não sabe. Mas aí, quando você tem um problema desse, as pessoas falam assim, tá doido. Preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra. Não era muito mais fácil, às vezes, claro, a gente sabe, o psicólogo e o psiquiatra hoje não se trata doido, pessoas que têm problema, a gente sabe disso. Ali é um momento de conversa, é um diálogo que você precisa ter. E não é fácil. Principalmente para o outro chegar e falar assim, eu preciso tomar a decisão. A decisão é a pior parte, né? Chegar e falar assim, eu preciso me decidir a fazer isso. Quando é que eu posso mudar algo? Quando eu olho e vejo que não está bom. Porque enquanto eu não perceber que o que eu estou fazendo não é bom, nada vai mudar, nada vai acontecer. Você não percebeu. Não adianta você pegar um alcoólatra e levar ele para a clínica. Não. Você está perdendo seu tempo jogando seu dinheiro fora. Mas, Cláudia, eu quero ajudar. Quem vai para o médico, Edivan? Quem precisa. Psicólogo, psiquiatra, um analista comportamental, uma pessoa para te ajudar, ele só vai poder te ajudar. Na verdade, ele vai te ouvir, mas quem vai ajudar é você. Porque o dia que você fala, Cláudia, eu não quero continuar sendo... Aí vai mudar. Mas até então, nada vai acontecer. A gente vê muito relato de pessoas quando vão no médico, igual no psicólogo e no psiquiatra. As pessoas falam assim, mas eu vou lá para contar minha vida. Na realidade, ele está ali para te ouvir. Ele está para te ouvir. E às vezes... E ali é onde vai ver a mudança. Então a mudança vem através de você. Ele tá ali pra te ouvir, a mudança é feita. E aí um dia eu perguntei pra um amigo meu, eu falei assim, mas peraí. Se você vai ao psicólogo e se ele te escuta, quem tá transformando isso, então não sabe o psicólogo, não. O que acontece? Por que o psicólogo é extraordinário? Por que ele vai te ajudar? Quantas vezes você sozinho lá na sua casa teve tempo de olhar para você e colocar você para fora, colocar a sua emoção? Nunca. Nós vivemos num piloto automático. Sai de manhã, corre, trabalha. A vida do brasileiro levanta cedo, vai pro trabalho, faz almoço, volta pro trabalho, busca os meninos na escola, dorme, levanta e final de semana e às vezes vai na igreja. Às vezes. Às vezes. Quando é que você... Aí quando você vai no psicólogo, é tão engraçado. Quando você vai no psicólogo, no psiquiatra, num coach, que é a minha profissão, num coach de inteligência emocional. Quando é que você, na sua casa, sem pagar, teve tempo de olhar para você? Nunca. Então, aí você paga para poder se olhar. Você paga para você, ouvir uma emoção que está te matando. Você carregou isso a vida inteira.
Mas ele vai te ajudar, porque ele te ouviu. E aí ali você vai olhar para dentro de você. E ele, com a sua sabedoria, com as suas ferramentas, ele vai te ajudar. Mas, Cláudia, então eu preciso do psicólogo? Olha para dentro de você. Claro. Nós estamos aqui, né, para poder falar pro povo que vocês estão precisando de psicólogo, psiquiatra não, tá, gente? Cuidado, tá? Não é assim, não. Mas se por acaso você que está assistindo falar assim, nossa, eu me identifiquei com essa conversa e eu sei que eu preciso de uma conversa, aí é a hora de você tomar o passo e falar assim, não, eu preciso ir lá. Eu preciso de alguém para me ajudar. Edivan, é tão extraordinário que, gente, eu falo muito da minha história, porque quando eu olhava para mim, e de verdade eu chorava e eu gritava com Deus, eu gritava, eu dizia, Deus, eu não quero ser assim como eu sou. Essa mãe, eu não quero ser assim. Eu conversava muito com o Alex, que é o meu irmão, o pastor Alex, e o Alex dizia, Claudinha, ora. Tem que orar para o Senhor tirar isso de você. Mas eu sozinha não dava conta. Eu não sabia o que me levava a fazer o que eu fazia, sabe, Edivan? E foi na inteligência emocional, foi no autoconhecimento, que eu pude mapear e entender de fato o que me levava a fazer o que eu fazia. Como você chegou ao conhecimento para falar assim, eu quero ser coach, para poder falar com outras pessoas? A minha dor. Eu não queria ser do jeito que eu era, mas eu não sabia o que fazer. Foi através desse anúncio, Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Então, assim, eu fui vendo a inteligência emocional. E foi uma semana, foi 7 dias de aula gratuita. E parecia que aquele mentor estava dentro da minha casa. Eu ficava com muita vergonha. Porque tudo que ele falava, eu só chorava. Parece que era tudo pra você, né? Não, era só eu. No mais ninguém participava daquele evento. Não, mas eu falo, né? por exemplo, parece que milhão de pessoas ali. E eu dizia, tinha hora que você falava assim, mas parece que alguém está dando mensagem para esse homem. Que vergonha que eu falava. E é tudo que eu fazia, sabe, Edivan? E foi quando eu vi inteligência emocional, através de ferramentas, quando eu olhava para mim, eu dizia, meu Deus, por que eu faço? E eu fui mapear, junto com os mentores, junto dentro da inteligência, me entender, por que eu fazia aquilo? Pronto. Cláudia, agora você não irrita mais. Lógico, o tempo todo. Não, mas eu sei o gatilho. Não adianta pensar que você vai, por exemplo, quem vai ser um coach da vida, que vai ser a pessoa mais tranquila do mundo, né? Da mesma forma que os nossos padres, pastores, pessoas que são mentores, não são as pessoas... Porque às vezes a gente olha isso, Cláudia, a gente tem muito isso. Você vê o padre, você vê o pastor, você vê o mentor, fala assim, nossa, eu queria ser igualzinho aquele povo ali, ó. É tranquilo, calmo, não se estressa, toda vez que você vê é feliz. A gente sabe. Não é todo dia que é assim. Não, mas não é mesmo. Não é mesmo. A única diferença é que agora eu sei o gatilho que me deixa irritada. E outra, você já sabe o que vai te irritar. Agora, não foca no problema. O que a gente faz, Edivan? Foca no problema. Você não consegue ver solução. Você já viu quando você está brigando com o marido? Gente, aquele homem não presta, aquela mulher não presta, ninguém vale nada. Você começa a dar os adjetivos, né? Por quê? Você simplesmente focou no problema. Você não consegue enxergar. É como tem na Bíblia novamente. Quando a mulher, a mãe que saiu com Ismael, ia morrer lá no seco, que o Senhor proveu o lago estava do lado dela, mas ela não via. Porque ela focou onde? No deserto. Só no deserto. A gente foca, você a gente vê muito isso em imagens de redes sociais, Instagram, Facebook, de pessoas que demonstram essa habilidade da pessoa, às vezes, estar do lado da água e não saber que está ali. Por exemplo, esses dias mesmo eu vi uma imagem no Instagram que é bem interessante. Um rapaz no seco, e aí tem escrito H2O e uma setinha, e água a 7 km. E aí ele prefere seguir os 7 km porque ele não identifica que ali o H2O seria água para ele. Então, assim, a gente precisa ter esse autocontrole de olhar e falar assim, mas espera aí, Deus está me mostrando que aqui é mais próximo do que ali. E às vezes Deus mostra, fala, olha, aqui é o caminho certo. Mas a gente sempre tem que tentar seguir o caminho mais firme. Então, ó, eu fui lá pegar aquele carro, eu estava atrasada, porque eu queria levar as meninas para a escola, eu tinha uma cliente para atender às 10 horas e eu queria ir ao mercado. E aquele cadeado, não abria. Parece que quanto mais você tenta, mais não abre, né? E logo me deu vontade de brigar com quem? Com o meu marido, porque ele tirou a cópia daquele negócio e aquele negócio não estava funcionando. O que eu fiz, Edivan? Eu falo de autoconhecimento. Eu falo de equilíbrio emocional. Eu falo de domínio próprio, que era tudo que eu mais desejava. Respirei 3 vezes. E de verdade que quando quem ensina um professor
Inclusive, a Bíblia fala que quem tem o conhecimento acaba que aumenta a sua responsabilidade. Então, eu digo, bom, vamos viver o que de fato eu escrevi, o que eu sempre busquei. O que eu fiz? Respirei, tentei várias vezes, não deu certo. Eu falei, bom, vamos de pés? Fui lá para o mercado de pés, eu falei, bom, gente, vamos procurar uma solução? O mercado faz entrega. E vai dar tudo? Certo. Como deu? Deixei aquele negócio, mas não é simples. Nós precisamos olhar para o problema e buscar a solução. Respirei 3 vezes e trabalhar com a respiração é extraordinário. Inclusive, tem um capítulo de uma querida Jaqueline Gonçalves que ela ensina a gente trabalhar com a respiração. Respirei, mandei oxigênio para o meu cérebro e fui de pés. E deu tudo muito certo. Quando eu não foco no problema, eu olho para o lado e tem uma solução. É assim que funciona. De repente, não pode ser de imediato. De repente, você pode precisar de pessoas para te ajudar. Mas, primeiro, identifica o que realmente está te limitando. O que realmente está te causando aquela dor. E vamos procurar uma solução. Simples assim. Que não é fácil. Mas é possível. Foi muito bom falar com você aqui nesse nosso podcast. Esse assunto, se você deixar, nós ficava aqui praticamente o dia inteiro falando desse povo, né? Mas eu queria aproveitar aqui para a gente encerrar essa parte do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e para quem vai assistir o nosso podcast. Olha, eu confesso que falar só um pouquinho é difícil. É por isso que, de fato, tem que ser palestrante. Eu digo, Deus, é tudo que eu queria. E é tão engraçado que ser palestrante, Deus de pequenininha, o Senhor já colocava isso no meu coração. Eu falava, Deus, eu quero falar. Então, falar só um pouquinho é difícil. Mas olha só, o meu recado para vocês. Primeiro, no livro de Romanos 12:2, fala assim, ó, não conformeis com este século, mas transformai pela renovação da nossa mente. Tudo acontece, Edivan, na sua mente. Não espere por ninguém, ninguém vai escrever seu livro, ninguém vai mudar a sua história, ninguém é responsável pelo que você está passando. Não, eu sou a responsável. Quando eu entendo isso, é libertador. Olhe para Romanos 12:2. O que de fato você não está contente? O que te limita? O que impede você de avançar? E aí você colocou uma questão muito bacana, que é a questão do desemprego hoje. Mas olha para você ver, Edivan. Às vezes, as pessoas vão procurar emprego. De chinelo, com o cabelo todo pelacular, um chiclete na boca, uma roupa bem decotada. Eu não estou falando do jeito que você se veste. Se vista do jeito que você gosta, é você, e você precisa ser você. Mas você já imaginou? Você vai para uma empresa e você quer trabalhar. E aí você vai de chinelo, de chiclete na boca, com uma blusinha pequenininha. Você vai me desculpar. Mas vai ser difícil, Edivan. Eu sei que você precisa, e detalhe, a sua habilidade, o que você tem, você vai ajudar essa empresa, porque você vai ser um colaborador extraordinário. Eu já vi aqui em Outro Horizonte. Já conversei com pessoas, eu tô desempregada, vamos procurar um serviço? Ah, mas sabe por quê? Tem que trabalhar o dia inteiro. Sabe por quê? Aquele homem é muito chato, dono daquele mercado, dono daquela farmácia, dono daquele... Deixa eu te falar uma coisa, vai lá e faz a diferença. Conquista esse chefe. Algumas pessoas nos perguntaram assim, do que valia ter um podcast? Você já pode imaginar quantas pessoas não vão assistir o podcast da gente incomodar a vida? Eu penso comigo, nossas visualizações chegam meio que uns 300, 400 visualizações. Já pode imaginar de 400 pessoas que assistem o podcast e 2 falar para mim assim, eu assisti o vídeo da Flávia e mudou minha vida. Que extraordinário. E olha que detalhe. E essa pessoa não é uma pessoa, porque ela tem um esposo, ela tem um filho, ela tem a esposa, ela tem um professor, ela tem o padre, ela tem o pastor. Você já imaginou que coisa extraordinária? Então não se resume aqui. Como isso é importante? Quando eu olho para mim, e eu sei que eu posso. Preciso ser seletista. Quem anda com você? A gente precisa entender isso, Edivan. Então vamos mudar? Vista a camisa da autorresponsabilidade. Lembra de Romanos 12:2 e tem um detalhe.
motiva você. Cláudia, mas eu não estou me sentindo bem, não me estou sentindo bonita. Trabalha com o que realmente está impedindo você de você se sentir. E outra, já que eu sei que o meu cérebro acredita em tudo que ele ouve, fala para ele que você é bonita, fala para ele que você é bonito e começa... Eu sou milionário, rico não, eu sou milionária. Eita, Jesus! Mas eu vou mandar para minha mente, e a minha mente precisa de estímulos. Vamos fazer merchan, porque a gente está aqui também para fazer, né? Como é que as pessoas podem fazer para poder comprar esse livro maravilhoso que você escreveu? Tem à venda, tem pelo site, ou tem pessoalmente? Aonde as pessoas podem encontrar? Vou mostrar ali na câmera. Esse livro, olha, esse livro é maravilhoso, gente, maravilhoso. Como é que as pessoas podem adquirir esses livros que vocês escreveram? Na verdade, foi só você, né? Lembrando que nós temos 30 escritores. 30 escritores. Tem história. Gente, aqui você vai ler a história da Cláudia. Quer ver, ó, quem tá aqui de escrito pra gente? Dr. Rodolfo trabalha com o perdão, Jaqueline Gonçalves. Gente, aqui tem do Brasil todo. Aqui tem do Rio de Janeiro, do Nordeste, Claudiane Farias, uma professora. Aqui tem Rio de Janeiro. Olha, tem Ceará, tem. Nossa, e são histórias realmente de pessoas verdadeiras. O que eu conheci, eu posso falar para vocês que é de carne, sabe, igual Claudiane, igual você. De histórias. Quantas pessoas foram abusadas aqui? Que às vezes pode ser compatível com alguém e falar assim, nossa, gente, eu descobri o meu problema e vou resolver agora. Gente, deixa eu só colocar para vocês. Uma das coleguinhas, aliás, não foi só uma, e elas palestraram lá. Como elas sofreram de abusos de familiares, de pessoas íntimas. São pessoas que às vezes olham, né, e falam assim, nossa, nunca na minha vida. Então aqui, sabe, Divan, tem história de pessoas que sofreram e que deram a volta por cima. Como? Mudando a mentalidade, se conectando a pessoas, vestindo a camisa da autorresponsabilidade, correndo atrás do seu propósito, do seu objetivo. Agora, como comprar esse livro? Através do meu Instagram. Eu ainda não coloquei, ainda no Amazon, por exemplo, eu quero colocar, se Deus quiser. Então, o meu Instagram é @Claudiane, com K, com a letrinha K, Claudiane Pimenta. E pelo meu WhatsApp também, que é o 619-8209-1873. Mas muito em breve vamos fazer o lançamento dele aqui em Alto Horizonte, para a gente contar mais um pouquinho dessa história. E vamos fazer também em Campo Norte e Uruaçu. Muito breve. Que bom. Queria agradecer demais a sua presença no nosso podcast, para poder falar um pouquinho dessa história desse livro, também da história sua, que era moradora de Alto Horizonte, que não era na realidade, está morando toda a aqui. Mas eu queria agradecer imensamente, agradecer a todos que vão assistir ou que estão assistindo o podcast nesse momento. Vocês que estão aí na live da Claudiane, entra lá, compra o link dela, lá no Instagram, aqui ó, livro, para vocês comprar, para vocês lerem, para vocês poderem ficar antenados na situação. Tá bom? Eu queria agradecer, Claudiane, pela presença no nosso podcast. Queria deixar aí um abraço para você, para sua família, para todo mundo que está assistindo o nosso podcast. Gente, e é eu que agradeço imensamente, sabe, Divan? Por quê? Olhar para a minha história. Isso aqui para mim, então assim, é para mim. Senhor, eu consegui. Eu dei conta. Então assim, eu não tive papai, não tive mamãe para falar, vai filha, faz, vai filha. É autorresponsabilidade. E você pode mudar a sua história. Não desista dos seus sonhos, não desista de você e se conecta a pessoas. E grandiosamente eu agradeço vocês pela oportunidade. Tchau, tchau, gente. Você participando da transformação, você acreditando na renovação, você trabalhando nessa construção, você confiando de todo o coração. Alto Horizonte, tá com a cara da gente. Alto Horizonte, tá com um ar diferente. Alto Horizonte, tá mais povo.